Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Uma pesquisa revelou que mais da metade dos brasileiros acham que direitos humanos beneficiam quem não merece, como no caso de criminosos e terroristas. 74% dos entrevistados acreditam que algumas pessoas tiram vantagem injusta sobre os direitos humanos. Camila, você poderia explicar pra gente sobre o que significa direitos humanos, qual que é a abrangência dos direitos humanos? Porque geralmente as pessoas só se atêm à questão da segurança, mas os direitos humanos são bem mais amplos, né? Exatamente, assim, direitos humanos, em primeira análise, é a garantia da dignidade da pessoa, né? Assim, seu acesso à saúde, seu acesso à educação, é a garantia do seu acesso universal a direitos básicos para você sobreviver. Só que hoje a gente está vendo um pensamento muito maniqueísta mesmo de ligar direitos humanos somente à segurança pública e negativamente, dizendo que a gente só defende um lado da história, né? Assim, mas é muito mais complicado do que isso. Acho que falta muita informação para as pessoas mesmo. A gente tem tentado fazer esse trabalho de conscientização de que direitos humanos são para humanos, não tem ideologia partidária, não existe direita ou esquerda, ou o que quer que seja nessa questão. Então, acho que, assim, a mídia também ajuda muito nessa informação, de trocar esse tipo de informação com a população para tentar desmistificar isso, né? Tirar esse estereótipo e das pessoas entenderem que ninguém está livre de precisar de ser amparado pelos direitos humanos em algum momento, né? Então, acho que as pessoas têm que começar a tirar essa máscara que foi investida nos direitos humanos, para então entender e cobrar do Estado e cobrar do social que esses direitos voltem para a própria população, né? A impressão que eu tenho, assim, de novo estou falando impressão exatamente porque a gente nunca é o dono da verdade absoluta, né? Quando a gente entra no site lá do Alto Comissariado da ONU, realmente não há bandeira, não há nada, há o ser humano. Exatamente. E aí você matou uma boa parte da charada. A mídia, na hora de divulgar, poderia fazê-lo de uma forma em que a população em geral fosse mais conscientizada da importância do trabalho de vocês. Exatamente. Pegar um ser humano sem condição nenhuma e tentar dar dignidade para ele é um trabalho assim, louvável em todos os pontos. Né? Porque uma pessoa que não tem moradia, uma pessoa que não tem emprego, a gente está vivendo uma crise absurda no Brasil em relação a empregos, à economia e tudo mais. Não tem moradia, não tem emprego, essa pessoa não é sujeito de direitos. E ela precisa ter os direitos dela garantidos de alguma forma. Então a gente tenta mostrar para eles que a gente quer que agregue a nossa luta, porque a nossa luta é de todos. Tami, chegou a sua hora. Se a luta é de todos, mas você está na ponta do iceberg. Pois é. Então, como é que vai fazer essa situação aí? Camila traçou um plano perfeito para você resolver, jogou a bola. Primeiro agradecer a oportunidade, e é muito bom poder compor essa mesa com direitos humanos, né? Primeiro porque um dos pilares da assistência social é acesso a direitos, né? Então a gente tem um primeiro pilar que é a proteção social, o segundo pilar, né, que é o acesso a direitos, e o terceiro, que é essa vigilância socioassistencial que a gente tem que trabalhar. Mas também trabalhar com acesso a direitos envolve uma política nacional que valorize, né, e que financie ações para que a gente possa trabalhar, como, por exemplo, na questão da segurança, que a delegada aqui colocou, na questão de outros acessos também, como moradia, escola. Então, a gente faz uma ação voltada para esse tripé, e a gente é uma ação que ela não é isolada de uma única política, eu acho que é como direitos humanos, são ações intersetoriais que exigem a gente estar conversando, né, com a educação, com a saúde, com a segurança e com tantas outras políticas. Mas dentro do município, voltando aqui um pouco ao bloco anterior, né, onde se falou
da mortalidade de jovens de 15 a 25 anos, a gente, para esse ano de 2018, há uma inovação onde a gente destinou um tipo de serviço, que é chamado de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, exclusivo para meninos e meninas na faixa etária de 15 a 18 incompletos. Então, isso é uma novidade e também é uma maneira da gente começar a fazer essa inclusão, né? Não só na nossa fala, mas também na nossa prática, e é um serviço praticamente financiado pelo município. Existe um direito humano, que é o direito à informação. Uhum. Nós estamos agora na antevéspera de uma eleição. Os debates realizados parecem festa de amigo oculto. 45 minutos para um candidato se colocar é igual a nada. Ninguém está conhecendo nada, eles repetem do lado, são muitos candidatos. Como é que fica essa juventude tendo direito a essa informação e não tendo essa informação? Para que lado que ela vai? Eu acho que a gente tem um desafio que é como conectar com esse jovem. Eu acho que hoje a gente tem também uma dificuldade dessa conexão. Aliás, no nosso encontro passado, você estava procurando essa conexão. Exato. Também, né? A gente continua procurando e a gente continua buscando também fazer uma leitura um pouco diferente, né? Buscar outros parceiros. Eu acho que a cultura, o teatro, a música, eu acho que é um facilitador. Mas eu acho que se nós temos que seduzir esse jovem, a gente vai ter que fazer uma sedução orquestrada com várias áreas, porque a gente não consegue ofertar o que o ilícito consegue, né? Então, esse é um desafio. Mas eu acho que tem um trabalho que ele está inaugurando, mais efetivo para poder trabalhar na questão da violência, que é com esses jovens de 15. No nosso caso, a gente está focando de 15 a 18 incompletos e também forçar um pouco as parcerias. Eu acho que discutir, por exemplo, direitos humanos numa perspectiva de garantir acesso é muito importante, porque esse adolescente ele tem que se sentir um sujeito de direitos. E, às vezes, o que a gente faz? A gente vai fazendo uma exclusão. E aí ele não se reconhece na escola, não se reconhece nos nossos serviços e acaba buscando lugares onde ele é reconhecido. E numa sociedade de barbárie é mais fácil ser bárbaro, né? Aí o nosso desafio é que ele venha e que a gente consiga fazer essa conexão, essa discussão. E, neste momento, é importante a gente conhecer mais do que o candidato. Qual é a proposta que ele traz? É uma proposta que vem financiar uma política social ou é uma proposta que vem reduzir o investimento nessa política social? E também os planos de governo já estão disponíveis na internet. É importante as pessoas terem curiosidade de procurar, porque às vezes a pessoa fala que vai votar em determinado político, mas não conhece o seu plano de governo, não conhece as suas propostas. Em relação à questão das políticas sociais, como a gente tinha mencionado no último bloco, a gente debateu a questão do aumento dos homicídios. E um perfil que é apontado em várias pesquisas, que a maioria das vítimas de homicídios são jovens e negros de baixa renda. Como que as políticas sociais podem ajudar essas pessoas para poder evitar esse aumento nos homicídios? Esse é um dado que a gente tem estudado para poder trabalhar, porque são meninos, né? Então a gente está perdendo meninos negros e de comunidade. Juiz de Fora não fica fora do cenário nacional. Então, primeiro é torná-los visíveis, é a gente encarar esse fato como verdade, né? Ele está perto da gente. Nós estamos perdendo uma geração inteira. Então, esse foi, né, eu comentei já numa outra oportunidade aqui, foi o detonador da gente pensar um projeto específico para essa faixa etária. E também para a gente despertar toda a comunidade, não é uma responsabilidade exclusiva do poder público, não está numa política ou na outra, mas é da nossa sociedade, como é que a gente vai trabalhar com toda a sociedade do nosso município para que a gente tenha um quadro diferente. Então, a gente precisa fazer, né, essa ação mais coletiva para despertar
que isso é uma verdade, né? Não é só um dado estatístico, não é uma coisa de um outro país, de um outro estado, isso está aqui, pertinho da gente. E me parece que isso são números muito próximos do mundo inteiro, né? Não há uma variação muito grande. A não ser, claro, dos países escandinavos, tá, mas aí já é uma outra história, são outras culturas. A gente estava falando aqui, agora há pouco, a fala do Zé foi muito importante. Como é que eu vou pegar uma realidade totalmente diferente da minha e vou estudar sobre ela? É por isso que a inserção de quem está lá na comunidade é muito importante para esses programas, porque você só consegue encantar, ou só consegue seduzir, ou trazer para o seu lado esse adolescente se você entender o mundo dele, né? E parece que isso não está acontecendo nem nas escolas. A gente, e aí eu me coloco como educador também, a gente não está conseguindo falar a língua do jovem, o que ele quer, quais são as perspectivas dele nos últimos, não só os últimos 13 anos, os últimos 30 anos. Você falou do processo de redemocratização, é um período muito pequeno. Na verdade, a gente ainda não teve experiência de nada, a gente é uma sociedade nova, ainda muito embrutecida, o outro tem sempre um valor menor que eu sou mais importante, e aí depois tem a questão do marketing também. Se eu boto um tênis de R$1.000 no pé, o menino lá que nem trabalha, não tem condição, ele quiser aquele tênis, ele vai arrumar aquele tênis de qualquer maneira. Então, assim, como a comunicação, né? Qual vai ser a gente precisa buscar um caminho para isso. Essa comunicação para aquele jovem lá, meu amigo, existe outro caminho, existe uma outra opção. Quantos jovens de comunidades muito carentes saem, têm sucesso? Vamos pegar esse pessoal, vamos trazer esse pessoal para dentro, né? Do processo de melhoria desse bolo todo de informação, né? Eu acho que é complexo, né? Você pode responder no próximo bloco? Sim. Vou chamar um intervalo agora, rapidinho. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Tami, no último bloco eu acabei te interrompendo. Você poderia falar para a gente responder a pergunta do Pasqualinho? Sim. É uma pergunta complexa, né? Que eu acho que dá uma boa tarde de conversa, mas eu acho que ela também é importante. Primeiro, a gente mudar, né? A gente fala no eu, sempre na primeira pessoa, então acho que a gente tem que começar a trabalhar na perspectiva do coletivo, da construção conjunta. E tem uma outra questão que para nós, da política da assistência ou das políticas sociais, ela é fundamental, da onde eu parto para conhecer a realidade. Então nós trabalhamos na política da assistência a partir do território, entendendo que o território onde aquele sujeito vive, ele traz algumas características que a gente precisa compreender para a gente poder, junto com eles, construir alternativas para um rearranjo social. Então, eu acho que essas duas questões, elas são muito importantes. E tem uma terceira questão que não tem uma política isolada, né? Eu acho que a Camila colocava a questão da formação dos, o que hoje a gente chama de coletivos, mas que são vários grupos e que a cada época esse tem um nome, né? Mas esses grupos que também vão ajudando a gente poder fazer uma interpretação daquela sociedade. Mas eu acho que é importante também a gente ter uma visão mais plural, né? Porque senão a gente fala assim, eu discuto a violência ou a mortalidade da juventude só aqui, a questão da mulher só ali, a questão da homofobia só aqui. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão transversal, porque não há um único motivo ali. Essa morte, o mesmo que morre, o mesmo grupo que morre, é o mesmo grupo que mata. Então eu tenho que entender esse território. Eu acho que você toca num assunto aí perfeito, que é o tempo das tribos, uma Fezoli. E o que está acontecendo na nossa sociedade é justamente, até os coletivos estão se organizando por isso, de você ter mulher, negra, feminicídio. Aí depois tem jovem, né? E as pessoas precisam de intercambiar diálogos. Exatamente. Eu acho que o grande problema da sociedade atual, ela está com um problema de audição. As pessoas vão para um debate, não ouvem o que o outro fala,
e responde uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, porque já está programado, que é aquela opinião sólida, né, do Tony. Então, eu acho isso perfeito quando você coloca esse elemento transversal e que dialoga com a Camila aqui, que eu achei perfeito a colocação dela, que é a questão do estereotipo, né? Estereotipar aquilo de falar, não, a OAB só defende bandido, que dê a OAB na hora que a pessoa que foi assassinada não defende a vítima. E eu acho que ela veio trazer uma luz que a gente, de repente, na mídia, não tem essa luz, porque na hora que entra o noticiário, o cara quer chamar a atenção, o repórter, às vezes, muitas vezes, já vai com a notícia formada, né? Nós sabemos. Assim, infelizmente, a nossa sociedade ainda não consegue ver uma política de punição sem cárcere, sem pena, sem esse pensamento de que se você não punir drasticamente aquela pessoa, não vai existir uma outra saída. Então, assim, acho que a gente tem que começar a voltar para a causa do problema. Porque enquanto a gente ficar só combatendo o final da cadeia de tudo isso, a gente nunca vai resolver o problema. Então, assim, de onde está vindo isso tudo? Onde está faltando acesso, está faltando educação, está faltando moradia, está faltando alimentação? A gente voltou para o plano mundial da política de fome aqui no Brasil. Eu acho que em 12 anos, o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, isso é muito grave. Uma pessoa que não come, como é que ela vai ter acesso a qualquer direito? Como é que você vai exigir de uma pessoa dessa que ela se comporte do jeito que a sociedade espera dela, sabe? É muito complicado você pensar nisso. Eu acho que tem uma questão também que é um bom diagnóstico, né? Eu acho que a gente tem que ter um bom diagnóstico para a gente também poder ter umas estratégias de enfrentamento. Acho que a gente tem uma crise econômica no país que faz a gente olhar de novo para uma população e também para a gente olhar essa população como uma população que tem que acessar vários direitos. Com certeza. E a gente também vai ter que aprender a conversar com todas as políticas, né? Você não pode ficar só... E aí uma coisa vai puxando a outra, não tem como fugir disso, né? Trocar, a metáfora é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Como é que você para uma sociedade para recomeçar? Porque a gente está falando aqui do recomeço. Tá todo mundo muito cansado do que tem, né? Tá todo mundo muito... já deu, já basta. Vamos dar um basta nisso. Agora, como é que dá um basta nisso? Não dá pra gente parar e recomeçar. Como é que eu vou transformar essa sociedade com ela se movimentando? É por isso que eu falo de educação, por isso que eu falo de trabalho. É por isso que eu coloco os entes públicos no meio. Não para poder tomar conta de tudo, porque nós temos as sociedades civis aí, as ONGs, que são muito importantes para qualquer processo. Não se fala hoje de uma experiência positiva daqui a alguns anos, sem a ajuda dessas ONGs e demais sociedades. O que eu digo o que o poder público pode fazer, por exemplo, para não deixar embora uma empresa que daria 1.500 empregos aqui para Juiz de Fora. Porque essa fala nossa aqui, ela vai repercutir lá na frente. Né? Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui, né? A M. Dias Branco a gente perdeu por conta de 500 metros de asfalto. Qualquer empresa poderia fazer isso. Não precisaria de esperar o Estado, quem fica jogando para cima da prefeitura. É isso que o pessoal está falando. A proposta talvez seja nova. E aí o jovem ele não consegue comunicar com isso mais, porque ele cansou, né? Então como é que eu consigo... eu não dou emprego, mas eu quero que esse cara fique em casa sem comer? Como é que funciona isso, né? Mas eu acho que é outra discussão densa. Sim. Mas eu acho que é um conjunto, né? Assim, também essa questão... Da mesma forma que se associa direitos humanos ao direito do bandido, se associa sempre que o poder público nada faz, né? E faz. Então, vamos assim, do ponto de vista da política social, hoje o município de Juiz de Fora, ele banca 85% de tudo que eu realizo. É o Tesouro que banca, não é nem o governo do Estado, nem o da União. Então, há uma política voltada. O que eu acho é que a gente tem que fazer essa concertação, né? Como se a gente fosse uma orquestra, todo mundo lê uma partitura que traz uma proposta de cidade. Qual é a cidade que nós aqui queremos? E eu acho que tem uma outra coisa, que é a questão de empreender. Não é? Tem uma história de um amigo meu, na cidade de Palma, que o cara tem um pequeno pedaço de terra, ele planta de tudo e vende doce, etc. Eu sei porque eu recebo muito esses doces, etc. e tal. Tudo.
e existe um sítio ao lado que não planta nada e não faz isso. Então, esse é um ponto também importante, porque nos anos 40 as famílias tinham uma subsistência o seu quintal possuía pé de laranja, não é? Essas coisas, e isso acabou. Né? Antigamente os meninos brincavam na rua, não é? E hoje brincam no play quando pode, porque a gente viu agora, recentemente, a questão do menino de uns 10 anos apanhando o outro, roubando o celular dele. Não sei se vocês viram esse vídeo, está correndo, uma coisa de barbárie mesmo. Eles até foram pegos porque os motociclistas chegaram, viram lá, foram lá e correram atrás dos caras e prenderam. Então, esse ponto que a gente está vendo, que esse tempo de tribo mesmo, a gente precisa alterar. Então, essa sociedade agora precisa passar por uma revisão, porque eu acho que vocês colocaram aqui alguns pontos básicos. Camila trouxe a ausência do Estado, ela falou com um pouco de delicadeza, assim, mas a delegada também falou. O Estado precisa aparecer, não de uma forma totalitária, tipo Stalin, para tomar conta de tudo, mas para tornar a sociedade melhor. Acho que o Estado promotor, como você trabalha, e a prefeitura tem feito um trabalho de inclusão, a gente em primeiro lugar, né, coisa, a gente nota que tem, e a gente tem que elogiar, que normalmente a gente só fala do mal, né? Então... E é muito difícil você vir aqui para falar das coisas boas, como a delegada hoje mostrou coisas magníficas. Bacana, né? Para encerrar nosso discurso, nosso debate, né, eu queria perguntar para a Camila que agora, com o debate político, estão sendo levantados questões polêmicas, propostas que foram criticadas até pela Anistia Internacional, como a questão da diminuição da maioridade penal, desarmamento, questão da reforma trabalhista, previdenciária. Como que essas propostas impactam na sociedade? É importante as pessoas estarem atentas a essas propostas. Sim, com certeza. São muitas questões, né? Eu vou tentar falar de algumas mais principais. Assim. Eu acho que, primeiro, sobre o Estatuto de Desarmamento, acho que é o Estado se omitir da sua própria responsabilidade. Você tentar armar uma pessoa nesse sentido, assim, eu acho que a política tem que passar por outra vertente, não é o Estado se eximir da sua própria responsabilidade diante do cidadão e do quadro social. Eu acho que o que tem faltado no Brasil é um projeto de país para todos os candidatos. Não tem um projeto de país, eles têm um projeto de poder, um projeto de governo. Então, é muito complicado, porque a educação é um investimento a longo prazo. A longo prazo. E isso não dá votos, isso não dá reeleição. Não vão colher frutos agora. Então, enquanto não se pensar num projeto de médio a longo prazo, que é educação, que é acesso à cultura, que é acesso ao lazer, que é acesso à moradia, ao alimento, a necessidades básicas de qualquer pessoa sobreviver, então é muito difícil você pensar num projeto de país sem que passe por esse campo. E eu acho que as pessoas têm que se atentar a isso, de quais são as propostas, porque eu acho que não existe solução para o país a golpe de frase feita, de que bandido bom é bandido morto, essas frases fáceis, sabe, audíveis muitas vezes pelas pessoas. Então, assim, desconfie do que é fácil, desconfie do que é trivial demais. Nenhuma solução social passa pelo que é fácil. Obrigada, Camila. Obrigada, Tami. Prazer recebê-las aqui na mesa, debater esse assunto tão importante. Nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a participação dos debatedores e também de você de casa que acompanha o programa com a gente. Gostaria de agradecer a sua companhia e te convido para nos encontrarmos novamente amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa hoje às 18 horas e você também pode conferir essas e outras edições do nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só procurar por TV Juiz de Fora ou no aplicativo Diário Regional JF. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau! Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.